Se você quer aprender inglês de verdade e ser capaz de entender o que ouve, não adianta praticar o listening de qualquer jeito. Você precisa estar de fato entendendo o que você ouve para que o aprendizado aconteça. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como fazer isso através de uma curta história que vou usar como exemplo para nossa jornada aqui. E diga-se de passagem, o que você vai ver aqui é uma das formas mais eficazes e mais rápidas de se aprender inglês. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos começar a partir de agora. Então, basicamente, o que você precisa fazer? A estratégia funciona da seguinte forma: você precisa ter o áudio aí, né, em inglês com a versão em texto, porque o texto vai te apoiar demais na sua jornada aí para facilitar a sua vida. Você vai compreender melhor e mais rápido o inglês quando você tem, além do áudio, você tem também o texto. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu tenho uma curta história com o áudio e tenho a versão também em texto. E aí nós vamos ouvir o áudio, depois analisar o texto, estudar direitinho aqui para a gente entender tudo o que está acontecendo. Então, você precisa fazer isso quando você estiver estudando um áudio em inglês, tentando compreender, seja lá qual for o áudio que você estiver utilizando, você estiver tentando ali entender, praticando o seu listening, fica aí a recomendação para você fazer da forma que você vai ver aqui, pelo menos uma vezinha ali a cada um dia, a cada 2 dias, para reforçar de fato a sua compreensão e você aprender mais rápido. Então, eu vou colocar o áudio agora da história para você ouvir, tenta entender o máximo, dê o seu melhor aí e depois que acabar a gente vai de fato mergulhar no texto para aprender de forma muito mais profunda e você vai ver que o resultado é excepcional e quando a gente acabar esse processo aqui, você vai estar entendendo a história muito mais do que quando você ouvir agora pela primeira vez. Então vamos lá, vou colocar o áudio agora, preste atenção e depois a gente volta fazendo todos os detalhes. Sally and George would like to buy a new home because their 2 children are growing older. Unfortunately, it has become difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's incomes. In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. If they want to buy a single-family house, they would have to live far from the city. This would mean a long commute to their jobs for both of them. They looked at apartments, but these were either too small or in neighborhoods they didn't like. They realized that even though they both work hard and don't spend money unwisely, they still can't afford the home that they want. They thought at one point of renting a home, but really felt they wanted to own their own home. Finally, they decided to move to a smaller town. They felt they could live a simpler life there and enjoy a better family life. Olha só, então você acabou de ouvir a versão, a história, né, o áudio dela, e aí sempre tenha o texto, sempre que possível, tenha em posse a versão do texto, porque assim você vai ter uma compreensão melhor, vai ser muito mais acurada a sua compreensão. Principalmente para você que está começando agora, é importante que você tenha a versão do texto, do áudio que você estiver ouvindo. E mais ainda, se você estiver aí no começo, é bom que você tenha a tradução também, porque vai acelerar o seu processo de compreensão. E aí o seu cérebro vai começar a fazer assimilações quando você ouvir o áudio, quando você lê o texto em inglês, já sabendo o que está acontecendo ali, porque você teve a tradução. Então ajuda muito para você que está começando agora. Então, pois bem, você acabou de ouvir a história, que é esse texto aqui, é bem curtinha a história, deu 1 minuto e 3 segundos, 2 segundos. Agora nós iremos analisar parte por parte, parágrafo por parágrafo, para a gente entender isso com muito mais profundidade. Então, começando a história, diz o seguinte, a história é o quê? O título é A New Home, que é o quê? Uma casa nova. A new home,
uma casa nova. E aí, diz assim a primeira parte, o primeiro parágrafo. Sally and George would like to buy a new home because their two children are growing older. Sally and George gostariam de comprar uma casa nova porque seus dois filhos estão crescendo. E aí, o que eu fiz aqui? Eu destaquei algumas palavras para que a gente entenda, se aprofunde melhor. E essa é uma das melhores formas de você adquirir vocabulário. Porque pensa comigo, olha, imagina esse texto aqui. Olha a quantidade de vocabulário que você vai adquirir aqui. E para muitos de vocês, boa parte dessas palavras pertencentes a esse texto, a essa história, são novas, o que traz muito mais oportunidade para você aumentar o seu vocabulário e, portanto, passar a entender melhor o inglês. E as duas palavras que eu separei aqui nesse texto é a seguinte, children, que significa o quê? Crianças. O children aqui é crianças no plural, né? Criança no plural. Se fosse só criança no singular, ficaria child, como se fosse isso aqui, ó, só essa palavra, child. Mas como é no plural, é children, crianças. E uma outra palavra que eu destaquei também foi a palavra older. A palavra older é daquela palavrinha old, sem esse sufixo or, que ficaria isso, old. Old é o que? Velho. Old, velho. Nesse caso aqui está older, que é o que? Mais velho. E aqui com isso você já começa a identificar um padrãozinho que tem no inglês, que em muitas palavras você vai ver isso. Por exemplo, tem uma palavra, como no caso dessa, que é old. E aí se você acrescenta o sufixo fica older, e aí ela ganha um outro significado, que older, velho, older, mais velho. Então você vai sempre identificar esse padrão, o que ajuda a aumentar ainda mais o seu vocabulário, porque você já aprende duas palavras aqui de uma vez só, old, velho, older, mais velho. Então, como que ficou? Sally and George would like to buy, gostaria, would like to buy, comprar, a new home, casa, a nova casa ou uma casa nova, porque their two children, porque os seus dois filhos are growing older, estão crescendo, porque os seus dois filhos estão crescendo. Aqui, se você fosse traduzir esse are growing older, se você fosse traduzir ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim, estão crescendo mais velho, que ficaria estranho, né? No inglês é assim, mas nós não iremos traduzir dessa forma. Traduziremos como simplesmente assim, ó, estão crescendo, are growing older, estão crescendo. Agora nós iremos no nosso próximo parágrafo, e aí continua. Unfortunately, it has become difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's incomes. Infelizmente, tem ficado difícil comprar uma casa nova porque o custo da habitação tem aumentado mais rápido do que a renda das pessoas. E aí, também aqui, eu destaquei algumas palavras, começando com unfortunately, que significa infelizmente, unfortunately. Pode ser uma palavra nova para você, unfortunately. E aí um curioso aqui, ó, que esse sufixo aqui, ó, se você tirar ele, fica só fortunately, que seria o quê? Felizmente. Aí quando você acrescenta o esse prefixo fica unfortunately, ou seja, infelizmente. E aí com isso você já aprende duas palavrinhas aqui. E aí eu destaquei uma outra palavra também que é o housing. Housing é o que? Habitação. E outra palavra também, o racing, que foi usada aqui, né? Racing. Esse racing que vem da palavra rise, que é o que? Aumentou nesse caso aqui, aumentou, subiu,
levou, elevou, ressuscitou. Então ela tem esses significados aqui e tem alguns outros também, só coloquei esse para exemplificar. E aí no contexto aqui do uso dessa palavra raising, aqui está significando aumentou. Então, o que aumentou? O custo da habitação tem aumentado, né? Então, carrega esse significado aqui nesse contexto, aumentou. E aí, para o caso aqui em si, aumentado. O custo da habitação tem aumentado mais rápido do que a renda das pessoas. Então, raising, nesse caso, aumentou, ou mais especificamente aqui para o contexto, aumentado. E aí temos a palavra faster. E a palavra faster significa o quê? Mais rápido. Mais rápido. E aqui o mesmo padrão você consegue identificar. Presta atenção. Se tirar esse sufixo, o do faster, vai ficar só fast. Fast é o quê? Rápido. Rápido. Que é o que aconteceu com a palavrinha aqui em cima, older, né? Se você tirar o que fica old, velho, né? Older, mais velho. A mesma coisa aqui. Fast, rápido. Faster, mais rápido. E aí você vai identificando esses padrões e você aprende mais rápido se você prestar atenção neles. Porque com isso você aprende muito mais vocabulário. E é importante você estar sempre aprendendo. Quanto mais você aumenta o seu vocabulário, mais você aumenta também a sua compreensão. Então, faster, mais rápido. E income. Income, que significa renda ou rendimento. Renda ou rendimento. Income. Né? Então, como que ficou aqui? Unfortunately, it has become difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's income. People's incomes. Esse people's aqui, esse apóstrofo e o S, ele tem uma intenção aqui de posse. Então, people's income seria a renda ou o rendimento das pessoas. Então, people's incomes, o rendimento das pessoas. Infelizmente, tem ficado difícil comprar uma casa nova porque o custo da habitação tem aumentado mais rápido do que a renda ou o rendimento das pessoas. O próximo parágrafo diz o seguinte: In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. Para poder comprar uma casa nova, eles vêm guardando dinheiro há anos. E aí vamos prestar atenção aqui em algumas palavras que na verdade aqui são padrões. Esse aqui mesmo é um padrãozinho para você entender melhor. Então, in order to, entenda isso aqui como se fosse uma palavra só. É um padrãozinho que você vai encontrar muitas vezes. In order to significa o quê? A fim de, é o equivalente, a fim de, com o propósito de, ou ainda, para que, dependendo da situação. Então, in order to, esse é um padrãozinho, tenta manter ele aí, identificar ele aí. In order to, a fim de, com o propósito de. Então, in order to be able é capaz. In order to be able, então, a fim de ser capaz, to buy, de comprar, a new house, ou no caso aqui, a new home, uma casa nova, they have been. E aí, de novo aqui, ó, have been. Esse have been aqui, na verdade, é o present perfect. Ele dá uma intenção, o have been aqui, dá uma intenção de continuidade. Dá uma intenção de continuidade. Que seria o quê? Algo que começou no passado e continua até hoje, continua acontecendo até hoje. Começou no passado, em alguma data, e de lá para cá veio acontecendo e está acontecendo até agora, até hoje. Então esse have been tem essa intenção de algo que aconteceu no passado e continua. In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. Para poder comprar uma casa nova, eles vêm guardando dinheiro há anos. E pode ser o quê? Esse have been saving pode ser tem guardado dinheiro há anos ou
tem juntado dinheiro há anos, ou ainda vem guardando dinheiro há anos, ou vem juntando dinheiro há anos, ou vem economizando dinheiro há anos, ou tem economizado dinheiro há anos. Ou seja, eles começaram a economizar dinheiro em algum ponto, em alguma data no passado e continua guardando, economizando dinheiro até o presente momento. Então, have been. Esse present perfect, ele dá essa ideia de algo que começou antes e continua agora no presente acontecendo também. Então, como ficou? In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. Para poder comprar uma casa nova ou a fim de poder comprar uma casa nova ou com o propósito de comprar uma casa nova, eles vêm guardando dinheiro há anos. Espero que até aqui tenha ficado claro para você. E aí nós prosseguimos aqui para o nosso próximo parágrafo, que vai dizer o seguinte: If they want to buy a single family house, they would have to live far from the city. Se eles quiserem comprar uma casa nova, melhor dizendo, uma casa individual, terão que morar longe da cidade. E aí eu separei aqui também, destaquei alguns termos aqui. E o que significa esse single family house? É o equivalente para nós aqui à casa comum aqui, o padrão daqui, nós brasileiros, né? Porque o que acontece? Em outros países aí, como nos Estados Unidos, por exemplo, acontece muito esse formato, assim, por exemplo, de várias casas, como se fosse uma casa só, né, que dividem-se por paredes, e outras formas também, como apartamentos, onde tem várias casas, uma em cima da outra, né, que nós chamamos aqui de apartamento. Tem muito disso lá. E aí, a situação aqui é o quê? If they want to buy a single family house, se eles quiserem comprar uma casa individual, como que acontece muito aqui no Brasil, que é o normal, esse single family house é uma casa que, se você fosse traduzir, seria casa unifamiliar, que é uma casa individual, em outras palavras. Isso quer dizer o quê? Não está atrelado a outra casa, não divide, não está colada com outra casa, parede com parede, não divide o mesmo quintal ou o mesmo jardim, enfim. Então é uma casa individual, independente, separada. Então é isso que significa single family house. E aqui mais abaixo, marquei esse padrãozinho aqui, far from. Esse far aqui, from, é longe de. Então tenta identificar isso como um padrãozinho, far from, longe de. No caso aqui, longe da cidade. Então, como que ficou? If they want to buy a single family house, they would have to live far from the city. Se eles quiserem comprar uma casa individual, terão que morar longe da cidade. E dando seguimento, this would mean a long commute to their jobs for both of them. Isso significaria um longo trajeto até o trabalho para os dois. Então, eu separei aqui, marquei algumas palavras, como por exemplo, commute. Commute significa o quê? Commute significa trajeto. Commute, trajeto. E antes aqui também tem essa palavra mean. Mean significa o quê? Significar. Mean, significar ou significa, depende da situação, do contexto. Significa ou significar, mean. E também a palavra both, que significa ambos, mas você também pode traduzir por os dois, né? Eles dois ou elas duas, depende do contexto, da situação. Então, você pode traduzir assim também, ambos ou os dois. No caso aqui, ou no texto, eu traduzi como os dois. Então, this would mean a long commute to their jobs for both of them. Isso significaria um longo trajeto, commute, até o trabalho para os dois.
Poderia ser para ambos, mas aí eu traduzi para os dois, que fica de bom tamanho aqui. Então, mean, significar, commute, trajeto, both, ambos. E prosseguindo, they looked at apartments, but these were either too small or in neighborhoods they didn't like. Eles olharam apartamentos, mas estes eram muito pequenos ou em bairros que não gostavam. E aí, either eu marquei aqui. O que significa either? Either pode significar ou, também, qualquer, e tem outros significados. Eu coloquei esses aqui apenas para ilustração. Só que aqui, apesar de ele pode significar várias coisas, no contexto aqui, ele está significando ou. They looked at apartments, but these were either. Mas eles olharam apartamentos, mas estes, como se fosse assim, mas estes ou eram muito pequenos, então, were either too small, ou eram muito pequenos, mas aí eu não coloquei aqui o ou eram muito pequenos. Aqui eu omiti, mas eu estou falando aqui, destacando só para você saber que nesse caso aqui ele está significando ou, either. E aqui eu marquei também neighborhoods, que significa bairros, vizinhança, neighborhoods. E aí o interessante aqui, ó, aqui dá para você aprender mais uma palavra também. Se você tirar esse hoods aqui, ó, e ficar assim, ó, fica neighbor, que é o que? Vizinho. Neighbor, vizinho. Neighborhood, bairros ou vizinhança. Então, neighbor, vizinho. Neighborhood, bairro ou vizinhança. E aí como que ficou? Para concluir, they looked at apartments, but these were either too small or in neighborhoods they didn't like. Eles olharam apartamentos, mas estes eram muito pequenos ou em bairros que não gostavam. E continuando, they realized that even though they both work hard and don't spend money unwisely, they still can't afford the home that they want. Eles percebem que, embora ambos trabalhem duro e não gastem dinheiro à toa, ainda assim não podem comprar a casa que querem. Vamos prestar atenção nessas palavras que eu marquei aqui, ó. Even though. Esse even though é um padrãozinho também. Ele significa o quê? Embora, apesar de, mesmo que. Então, they realize that even though. Eles percebem que, embora, ou eles percebem que, apesar de, ou eles percebem que, mesmo que, e por aí vai. Então, even though. E spend pode significar gastar, passar, tipo, passar um tempo, ou consumir. E nesse caso aqui, ele está significando gastar. And don't spend money unwisely. Então, spend, gastar. E unwisely é imprudentemente, unwisely. Mas só que presta atenção que eu coloquei aqui na tradução à toa. O que acontece? Nem sempre você precisa traduzir a palavra ao pé da letra. Você tem que ver o que se encaixa melhor na tradução para o português e aí você usa aquilo ali. Nesse caso, à toa aqui, encaixa muito bem, que é muito usado, né? Nós falamos muito mais gastar dinheiro à toa do que gastar dinheiro imprudentemente. Então, eu traduzi como à toa, que vai comunicar a mesma coisa. Então, unwisely, imprudentemente ou à toa, em outras palavras. E aqui um interessante também, se você tira esse prefixo aqui, fica wisely, que é o quê? Sabiamente. Unwisely seria não sabiamente, né? Ou imprudentemente, unwisely. E afford, que significa dispor, proporcionar, dar, pagar. E aqui nesse contexto eu traduzi como comprar.
Não que ele carregue esse significado em si, essa palavra, não que ela carregue esse significado em si, mas, para o contexto aqui, coube a palavra comprar. Então, como ficou? Ainda assim, não podem comprar a casa que querem. Por quê? Porque esse afford aqui, ele significa pagar, e poderia ficar assim: ainda assim, não podem pagar a casa que querem. E para nós aqui, pagar a casa que querem ou comprar a casa que querem, nesse caso, dá no mesmo. Então você poderia traduzir usando a palavra pagar ou a palavra comprar, como eu fiz aqui. Entende? Então você tem que ter essa liberdade de tradução, desde que você não prejudique o que a mensagem ali está de fato comunicando. E aí como que ficou? They realize, eles perceberam, realize, that even though, que apesar de ou embora, they both, eles, ou os dois no caso, work hard, trabalhem duro, and don't spend money unwisely, e não gastem dinheiro imprudentemente ou à toa, eles, still, ainda, can't afford, não podem pagar ou não podem comprar. The home, a casa that they want, a casa que eles querem, ou ainda a casa que eles desejam. E aí nós passamos para o próximo aqui, e vai ficar como isso aqui? They thought, at one point, of renting a home, but really felt they wanted to own their own home. Eles pensaram, a certa altura, em alugar uma casa, mas realmente sentiram que queriam ter a sua própria casa. Então, they thought significa pensaram, eles pensaram, ou no caso, pensou, né? Thought, pensou, mas como tem um they aqui, eles pensaram. Thought significa então pensou, que é do verbo think. Seria essa palavra aqui, ó, think. Então, thought é o think no passado, entende? Então, thought, think no passado. Eles pensaram. No caso aqui, thought, pensou, pensaram, depende da situação. E uma outra palavra, renting. Renting significa, não esqueci de traduzir aqui, significa alugar, aluguel, alugar uma casa, alugar um carro, renting, alugar. E felt é sentiu, sentia, é da palavra feel. Então, felt é feel no passado, felt. Então, felt no caso aqui, felt they want, eles sentiram que queriam, sentiram, felt, eles sentiram que queriam, né, ter a própria casa. E on, a palavra on aqui, você vê que ela acontece duas vezes aqui, ó. Ela acontece aqui, onde eu até destaquei em vermelho, e ela acontece aqui também, on. E aí, essas duas aqui, elas assumem um significado diferente. Então, a palavra on pode significar próprio, ter e possuir. Então, nesse primeiro aqui, ó, você pode traduzir para a palavra ter. Então, they felt they wanted to own. Eles sentiram que queriam ter. Então, on aqui está significando ter. Their, on, sua, on. Esse segundo on aqui é própria. Tá vendo que aqui ele pode significar próprio também? Então, ter sua própria casa. Então, interessante isso aqui, né? A mesma palavra acontecendo duas vezes na mesma frase, só que assumindo significados diferentes. Agora aqui, ó, na próxima, fica assim, ó. Finally, they decided to move to a smaller town. Finalmente, eles decidiram se mudar para uma cidade menor. Smaller town, cidade menor. Então, olha só aqui, smaller. Essa palavra smaller é da palavra small, que pode significar pequeno,
baixo e por aí vai, small. E aí quando você acrescenta esse sufixo, smaller, então fica menor, menor, smaller, menor. Small, pequeno, smaller, menor, que seria mais pequeno. Só que no português é incorreto, né? Mas seria essa a ideia, mais pequeno. Né? Small, pequeno, smaller, mais pequeno. Só que a gente não fala mais pequeno, a gente diz menor. E a palavra town, que apesar de eu não ter destacado aqui, mas eu coloquei aqui abaixo, porque eu queria explicar uma coisa, principalmente para você que tá no começo aí, porque existe a palavra city, city, né? Inclusive a gente viu ela em algum canto aqui, ó, city, tá vendo? Que significa cidade, city. Já cá embaixo usou a palavra town, que também significa cidade. E qual é a diferença aqui? É o seguinte, basicamente, assim, no geral, a palavra town, que também é cidade, ela é utilizada, empregada mais para cidades pequenas, cidades menores, até mesmo interiorzinho, cidades do interior, essas cidades que não são assim grandes centros. Então, town são maiores do que vilas, village, né? Town maior do que village, né? Vilas, e menores do que city, as grandes cities, né? Que, como a Nova York, por exemplo, vai chamar de city, cidades que são grandes, movimentadas, grandes centros. Então, basicamente, a diferença é essa daí. Então, é bom você saber esse detalhe, porque quando você ouvir town, você já sabe que está mais voltado para cidade, se referindo a cidade menor, cidade pequena. E city, já mais para a cidade, um centro movimentado, uma coisa maior, entendeu? Então, basicamente, é essa a diferença. Então, ficou assim. Finally, they decided to move to a smaller town. Finalmente, eles decidiram se mudar para uma cidade menor. E a última aqui é a seguinte. They felt they could live a simpler life there and enjoy a better family life. Eles sentiram que poderiam viver uma vida mais simples ali e desfrutar de uma vida familiar melhor. Percebe que, smaller, older, simpler, viu como que isso se repete muito? Então eu marquei aqui de novo a palavra simpler, simpler. Essa palavra simpler é do simple. Simple é simples. Se você acrescenta o sufixo, fica simpler, que é o quê? Mais simples. Viu como que você identificando isso fica muito fácil e você aprende muito mais palavras. Agora você sabe como dizer simples, que é simple, e mais simples, simpler. Você sabe dizer agora small, né, pequeno, e smaller, menor, e por aí vai. Você aprende muito mais vocabulário desse jeito. Então, como que ficou? They felt, eles sentiram, they could live a simpler, que eles poderiam viver a simple life, uma vida mais simples, there, lá, and enjoy a better family life, e aproveitar ou desfrutar, como foi o caso que eu traduzir aqui, né? E desfrutar uma vida familiar melhor, a better family life. Então você vê que fazendo isso aqui, você estudando o material que você tem aí, o áudio que você tem, assim você aprende muito mais. Você está em contato com as palavras, né? Você está lendo ali as palavras, você está participando muito mais. É claro que a sua compreensão e o seu aprendizado será maior fazendo assim do que você simplesmente pegar o áudio ali e ficar ouvindo, né? E às vezes você até se distrai com sua mente e você não entende, acaba não entendendo 100% da situação ali. E você fazendo dessa forma, aplicando essa estratégia aqui, olha, o seu aproveitamento do material ali é praticamente 100%. Você vai entender o material 100%. Se você fizer dessa seguinte forma aqui. Veja bem, você ouviu pela primeira vez. Agora eu vou colocar o áudio de novo para você ouvir e
você vai ver que a sua compreensão vai estar muito melhor. Se você compreendeu, sei lá, 20%, agora você vai compreender 60%, 80%, 100%. Muito mais você vai entender. E se você repetir esse processo aqui, que é a ideia, não parar só por aqui, repetir, cada vez mais a sua compreensão irá aumentar. E aí você sempre faça isso, porque o seu resultado será muito maior, você vai aprender inglês mais rápido e sua compreensão cada vez mais vai ficar melhor. O seu listening vai ficar melhor se você aplicar isso nos seus estudos. Agora eu vou colocar o áudio para você ouvir novamente e aí você vai ver só como que você vai ter entendido melhor. Só que antes, deixa eu te dizer uma coisa, olha só, tá vendo aqui mais abaixo? Eu tenho essa mesma história aqui, só que na versão contada pelo personagem. O que nós vimos aqui é o narrador, né, que está contando a história, o ocorrido. Então está na terceira pessoa. Então o vocabulário, algumas coisas vão ser de uma forma. Aqui abaixo está sendo contada a mesma história pelo personagem que está ali vivendo a situação. Então o vocabulário vai mudar um pouco, algumas coisas ali vão mudar, o que ajuda a aumentar ainda mais a sua compreensão e expandir o seu vocabulário. Então eu tenho essa versão aqui também contada na primeira pessoa. E aqui eu faço todo um detalhamento e faço uma comparação da primeira versão lá na terceira pessoa, que a gente acabou de ver, e na segunda versão, com a primeira pessoa, eu destaquei aqui quais são as diferenças, quais foram as palavras que mudaram no tempo verbal delas e mais um monte de outras coisas que eu explico aqui com muito mais detalhes. E no final eu ainda tenho também uma seção de perguntas dessa mesma história. 8 perguntas que eu tenho aqui, ó, relacionado a essa mesma história. Para quê? Para o seu aprendizado ser muito mais profundo, para você aprender de fato as palavras que estão aqui. Porque com tudo isso aqui, ó, são muitas repetições aplicadas. Então você aprende com muito mais profundidade a mesma história. Só que isso aqui, ó, toda essa versão completinha aqui não vai estar aqui aberto no YouTube. O que vai estar aberto é só o que a gente acabou de ver e que você vai ouvir o áudio já já. Toda essa coisa aqui, se você quiser ter acesso completão aqui, onde eu vou aprofundar com muito mais detalhes, você pode ter acesso a esse conteúdo completo na área de membro aqui do canal, que vai ficar disponível para quem quiser aprofundar mais, para quem quiser aprender muito mais. Então tem uma pancada de coisa aqui com a mesma história e eu vou muito mais a fundo. Pois bem, dito isso aí, fica aí como uma opção se você quiser ir além desse vídeo que você está assistindo aqui. Se você quiser ir além, você vai encontrar lá na área de membro muito mais completa isso aqui, ó. É toda essa coisa aqui que eu já acabei de te mostrar. Pois bem, agora você vai ouvir o mesmo áudio na versão do narrador, na terceira pessoa, que é o que a gente tem feito aqui, e você vai entender muito mais essa história, mais do que você entendeu no começo. Então, prepare-se aí para ouvir mais uma vez. Sally and George would like to buy a new home because their 2 children are growing older. Unfortunately, it has become difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's incomes. In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. If they want to buy a single-family house, they would have to live far from the city. This would mean a long commute to their jobs for both of them. They looked at apartments, but these were either too small or in neighborhoods they didn't like. They realized that even though they both work hard and don't spend money unwisely, they still can't afford the home that they want. They thought at one point of renting a home, but really felt they wanted to own their own home. Finally, they decided to move to a smaller town. They felt they could live a simpler life there and enjoy a better family life. Pois bem, então você acabou de ouvir aí, eu sei que você entendeu muito mais isso, porque esse processo que a gente fez aqui é com essa intenção mesmo de você aprofundar, ter mais contato de perto ali com as palavras, para a sua compreensão, o seu aprendizado ser muito maior. Isso é muito mais eficaz do que você só simplesmente
pegar o áudio ali e ficar ouvindo. Não, você tem que ouvir o áudio mesmo sem a presença do texto durante o dia ali, sempre que puder você ouve o áudio, mas você tem que parar em algum momento da semana para fazer essa atividade, esse processo que a gente fez aqui, porque a sua compreensão será muito maior, você vai aprender inglês muito mais rápido fazendo isso aqui. Agora, de novo, se você quiser ter acesso ao conteúdo completão aqui, onde eu irei mais a fundo, vou fazer comparações do mesmo texto, só que nas duas versões, contada na primeira pessoa e na terceira pessoa, e tantas outras coisas que eu vou aprofundar aqui. Se você quiser ter esse acesso, basta você vir aqui na área de membro, fazer parte aí da área de membro, onde eu vou estar colocando conteúdos muito mais ainda profundos, porque eu terei mais liberdade e mais tempo para ir mais a fundo nos textos, nos áudios, no aprendizado em si. Então fica aí a minha recomendação se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo aqui completo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal, porque eu estou toda semana trazendo conteúdo como este aqui, ó, para ajudar você a aprender inglês mais rápido, para aumentar mais a sua compreensão, você adquirir, aumentar o seu vocabulário, para em algum momento você parar de ficar dependendo de legendas e você de fato conseguir entender o inglês. E se você quiser aprender inglês ainda mais rápido, dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo para você saber mais sobre o método que eu recomendo para você aprender inglês 5 vezes mais rápido. O link estará aqui na descrição. Então é isso para hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!